Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa que está entrando no ar. No programa de hoje, nós temos na nossa matéria especial uma aula de português para estrangeiros. Isso mesmo, nós gravamos essa matéria lá na Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte: o universo conspira, esse é o tema de hoje. E eu já estou aqui com a nossa convidada, ela é diretora lá do NEM Chico Mendes. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje a Karine Quinte Rachadel. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Duran. Que a gente possa dialogar hoje e contar um pouquinho sobre o NEM Chico Mendes, o trabalho pedagógico que a gente faz lá. Muito bem. Bom, antes da gente começar o nosso papo aqui, você está há quanto tempo na educação, Karine? Eu atuo na educação desde 2006, né? E na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 2010. E nessa minha trajetória, eu costumo dizer que eu me constituo como professora de comunidades. Então, a minha história se constitui nessa relação pedagógica, atuando nas unidades em comunidade. Já atuei no Morro do Horácio e na região do Monte Cristo atuo há mais de 8 anos. E aí eu acredito que essa inserção minha nessas áreas de comunidade, nesses contextos, né, de escolas, de creche, num contexto de vulnerabilidade social e econômica, traz uma outra perspectiva para o meu olhar para o trabalho docente feito nessas unidades. Então, em 2017, né, eu concluí a especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social na Universidade Federal de Santa Catarina, que vai me ajudar, né, nesse processo todo de entender a importância do poder público dentro dessas comunidades, da garantia do direito à educação das crianças nesse contexto, que é muito diferente, sim, que tem especificidades, e é importante que a gente se forme, se constitua na docência para entender as relações que vão ser estabelecidas nessas unidades, que vai ser muito diferente de uma unidade que, por vezes, fica num bairro com um poder aquisitivo mais elevado, em que as crianças têm um acesso mais amplo aos patrimônios culturais. Então, eu entendo que dessa minha formação dentro da universidade, da minha relação estabelecida com essas crianças, com essas famílias, com essas profissionais que atuam na comunidade, vai me ajudando aí nessa minha trajetória a afirmar a importância do poder público dentro das comunidades, da gente qualificar a educação dentro das comunidades e, principalmente, que precisa existir uma relação dialogada, né? Educação, saúde, assistência, para que realmente o direito das crianças possam ser garantido nesse espaço. Inspiradora essa sua introdução, essa tua experiência com a educação. Parabéns, parabéns. Bom, vamos falar um pouquinho da tua unidade lá da Chico Mendes. O nome do NEM é Chico Mendes, mas ela não fica na comunidade Chico Mendes, ela fica na comunidade Novo Horizonte, que é vizinha a Chico Mendes, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa comunidade, né? Ou das comunidades a qual o NEM está inserido ali. Isso mesmo, Duran. É muito comum as pessoas entenderem que o NEM Chico Mendes fica dentro da comunidade Chico Mendes. E, na verdade, eles são vizinhos, né? São duas comunidades que pertencem ao bairro do Monte Cristo, que é um bairro que historicamente se constitui aí da luta de pessoas por habitação, por moradia. Por isso que a nossa unidade recebe esse nome Chico Mendes, em homenagem ao seringueiro Chico Mendes, que é uma figura histórica aí na luta pelo direito à terra para ser cultivada, né, dos pequenos produtores, e isso está relacionado com a história desse bairro, né, a história dessa comunidade. Então, a nossa unidade na comunidade Novo Horizonte, mas recebe o nome Chico Mendes em homenagem, né, a esse movimento de luta por terras, porque quando surge aquela região ali do Monte Cristo, as pessoas que vão morar naquela região, muitas, no primeiro momento, elas vêm da região ali, das áreas rurais do oeste de Santa Catarina, que vem em busca de uma vida com mais dignidade, com mais garantia de direito, e elas se estabelecem ali no Monte Cristo. Então, é daí que surge essa comunidade, que hoje tem, né, uma visão que a gente diz até muito estigmatizada do contexto de violência, que a gente sabe que por vezes se remete àquela comunidade, mas a gente precisa entender esse movimento histórico de como se constituem, que famílias são essas que chegam ali. São famílias que chegam na busca, né, por uma vida mais digna, por condições de vida,
pela garantia da sua cidadania. É assim que se constrói aquele bairro Monte Cristo, é assim que se estabelece, então, né, aquela unidade na luta das famílias por direito à educação. Daí que surge o NEM Chico Mendes. Totalmente inserida na comunidade. Bom, voltando ainda no assunto comunidade, eu ia te perguntar sobre os projetos, né? Se a escola tem projetos, se o NEM tem projetos junto à comunidade, mas eu já quero entrar direto no projeto que você estava falando para a gente aqui nos bastidores, que é o projeto chamado A Revolução dos Baldinhos. Isso. O que foi isso? O projeto da Revolução dos Baldinhos, ele surge na comunidade ali do Monte Cristo a partir de uma necessidade mesmo social, né? Que era uma questão aí de... havia um movimento muito grande de busca por saneamento básico para aquela comunidade. O lixo orgânico, sobras de alimento, quando ele destinado na rua, ele chama ratos, né, baratas, e que acaba prejudicando aí a questão de qualidade de vida, sanitária mesmo das pessoas que moram no bairro. Então surge ali um movimento dentro do bairro, que é a Revolução dos Baldinhos. Vale a pena vocês conhecerem, entrevistar o grupo que conduz esse projeto. E o NEM Chico Mendes, ele foi um dos pioneiros junto com a comunidade na implementação desse projeto, onde é feito passado de casa em casa com um baldinho para recolher os resíduos, né, as sobras de alimento, para que não sejam descartados na rua, mas que sejam criados composteiras, seja produzido composto orgânico, e virou uma forma de renda para aquela própria comunidade. A nossa unidade até hoje, né, ela tem as bombonas, são bombonas azuis, né, historicamente, que a gente coleta todas as sobras de alimento da unidade, as cascas dos alimentos, e que a equipe ali da Revolução do Baldinho passa na nossa unidade em parceria com a CONCAP 3 vezes por semana e leva, né, essas sobras de alimento para que sejam despejadas nas composteiras, que todo o trabalho seja feito, né, por eles, para que possa ser transformado em composto orgânico. Então esse é um dos projetos assim que a gente acabou durante a pandemia, né, a gente sabe que muitas coisas ficaram em suspenso na sociedade, assim, a gente precisou parar, as pessoas se recolheram em casa, e agora, desde o ano passado, a gente vem retomando com a Revolução dos Baldinhos esse projeto, que é um dos projetos que a gente tem, que foi fundamental ali para aquela comunidade. Ele traz uma questão de qualidade de vida, né, que é uma questão de saneamento básico. Uma ideia simples, né, que acaba envolvendo o NEM ali, envolveu, né? E também a comunidade, e está resolvendo o problema, né, dessa questão, problema até de saúde pública, né? Ratos, baratas acabam trazendo muitas doenças, né, para a comunidade, né? E além disso, Duran, ele se tornou uma fonte de renda, né? Que por vezes a gente vive uma sociedade que a questão de mercado de trabalho mesmo, os desafios que as pessoas têm, por vezes as pessoas com menos formação, menos escolaridade, elas têm muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal, e a Revolução dos Baldinhos, ela também se torna uma fonte de renda para as famílias da própria comunidade. Bom, eu estou falando com a Karine Quinte Rachadel, lá do NEM Chico Mendes. A gente vai dar uma paradinha rápida agora, que eu quero chamar a nossa matéria especial. Pensando em meios de facilitar a inclusão e adaptação de estudantes estrangeiros, a Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino, localizada ali nos Ingleses, no norte da ilha, está oferecendo aulas de português para aqueles que ainda não dominam o idioma. A ação foi planejada por conta do grande número de estudantes matriculados na unidade que vieram de fora do país. Argentina, Cuba, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador e até mesmo da Itália, da Rússia e do Japão. A Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino recebe estudantes de diferentes nacionalidades. Para acelerar e facilitar o aprendizado desse pessoal que não possui o português como primeira língua, eles passaram a ministrar aulas de português no contraturno escolar, uma forma de facilitar a inclusão e adaptação desses estudantes estrangeiros. Romário, estar em um país diferente, com um idioma diferente, uma cultura diferente, é muito complicado. E por conta disso, vocês aqui na Escola Básica Municipal Erondina, vocês estão disponibilizando aulas de português para estudantes estrangeiros. Exato, aqui na escola nós temos muitos estudantes, né, que vêm de países hispanofalantes, a maioria, temos de outros países também. Então a ideia que nós tivemos era de oferecer no contraturno esse projeto de português para estrangeiros, né? Então eles fazem no contraturno as aulas de português, geralmente são aulas bilíngues, né, porque como eles vêm de países hispanofalantes, a gente não pode
não usaram um pouco da língua deles no comecinho, eles estão aprendendo, então eles precisam, né, tentar aprender também o que dá para usar do espanhol no português e do português no espanhol. Isso traz mais segurança para esse estudante? Uhum, com certeza, porque além dos estudantes que estão nesse projeto, todos são do exterior, né? Então eles se encontram também como comunidade, né, estrangeira, e eles conseguem conhecer outros estudantes que estão passando pelas mesmas realidades deles, né, ao chegar no país. A gente ouve muito quem vem de fora falar que o português é muito difícil, que aprender a falar português, aprender a escrever, né, português é muito difícil. Você sente isso durante as aulas? Então, eles conseguem, em alguns contextos, eles conseguem, inclusive, utilizar algumas palavras do espanhol no português, porque são palavras que têm o mesmo significado e às vezes se escrevem da mesma forma. Sim. Às vezes existe ali uma questão fonética diferente, né? Então isso um pouco facilita para estudantes de espanhol que aprendem português ou de português que aprendem espanhol, né? Então eles conseguem, digamos, usar as línguas ali, ver o que dá para reaproveitar uma da outra também, né? E como é que você faz o planejamento dessa aula? Então, geralmente no projeto de português nós estudamos a língua portuguesa através do contexto de cada estudante, né? Seria o português em uso principalmente, né? Porque a ideia é reforçar as aulas do currículo, que eles aprendem, né, a parte gramatical da língua portuguesa, de acordo com, digamos, a série que eles estão, né? Mas a ideia também é que eles possam pôr em prática o português que é o português em uso, o português que eles vão usar no dia a dia, o português que eles precisam para se comunicar aqui na escola, né? Então é uma aula bem diferente da de sala de aula. Uhum. Nós usamos muito a metodologia também da tradução, né? Usamos muito as ferramentas de tradução, Google Tradutor, dicionários, e também usamos muito essa construção, né, do português através do uso, né? E aí são expressões, né, usuais, verbos mais comuns. Exato, essa língua que é importante a parte escrita, mas também o coloquial, porque nós sabemos que falamos diferente da forma que escrevemos, né? Então, para eles é muito importante também estar entre esses dois ambientes. Vocês, né, têm alunos de todas as idades? O projeto, ele é um projeto que abrange todos os anos, né, aqui da escola, pode ser de anos iniciais como de anos finais. As turmas, nós temos atualmente 2 turmas, né, uma sexta pela tarde, outra segunda pela manhã, para que a gente possa reunir todos os estudantes que estudam aqui. E não importa muito o grau, digamos, né, de conhecimento deles, porque a ideia é essa troca mesmo, né? E provavelmente o que eles aprendem aqui eles levam para casa também, né, para os seus pais. Sim, com certeza. É uma questão de estudar em conjunto, né? Eles estudam aqui conosco, mas também chegam em casa, provavelmente tem esse contato com os pais, essa troca, né? Que muitas vezes os pais, às vezes sabem um pouco, mas os filhos, por estarem na escola, acabam levando isso para dentro de casa e ajudando, né, nessa construção. Romário, tu tens algum feedback assim de aluno que está dando conta de se virar melhor, está se sentindo mais em casa, aprendendo? O que a maioria, né, acaba comentando comigo é essa questão que eles se sentem mais acolhidos, inclusive eles conhecem os demais alunos estrangeiros da escola, porque como são muitos e eles estão distribuídos em diferentes turmas, então às vezes eles não conseguem conhecer todos os estudantes que estão no mesmo contexto que eles, então eles se sentem um pouco mais acolhidos, não tão sozinhos, eles percebem que não são os únicos na escola, né? E eles conseguem também interagir com os próprios colegas no contraturno, né? Na hora do recreio a gente vê que eles estão interagindo um pouco mais, porque eles acabam, né, colocando em prática o que vão aprendendo, que é essa língua portuguesa em uso, né? Que a gente usa no dia a dia, que eles precisam para se comunicar dentro da escola também. A turma do Romário é para estudantes que dominam o espanhol, mas também há uma turma dedicada a quem fala inglês. A iniciativa integra o projeto Jornada em Tempo Integral da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, que busca qualificar a aprendizagem de crianças e adolescentes, ofertando atividades complementares no contraturno. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa, de volta com a nossa entrevistada Karine, que é diretora lá do NEM Chico Mendes, né? Que na verdade fica na comunidade Novo Horizonte, que a professora já explicou aqui pra gente. Karine, qual é a estrutura hoje que o NEM oferece para os alunos ali, para aquela comunidade?
Em questão de estrutura física predial, né? Hoje o Chico Mendes, ele atende com 6 salas, referência de atendimento às crianças. Então, nós atendemos 6 grupos de criança. Qual a idade das crianças? São crianças de 1 ano a 6 anos incompleto. Então, nós temos, né, dentro da nomenclatura que a gente usa na educação infantil do município de Florianópolis, a gente atende crianças do G2 até o G6, né? As turmas de pré-escola, que são a última etapa da educação infantil. O que é importante, assim, sinalizar, Dura, é que a estrutura física dessa unidade, ela é pensada e planejada para as crianças. Então, assim, é uma unidade onde a gente pensa os espaços com muito cuidado, né? A gente tem todo apoio, né, da Secretaria Municipal de Educação, para a gente poder sempre estar inovando o que a gente oferece para as crianças, o cuidado com o patrimônio, a conservação desse espaço, né, o nosso espaço externo, ele é muito rico com espaço com casinha, toda mobiliada para que as crianças possam ter um repertório de brincadeira. Os nossos parques receberam um investimento público bem grande em novos brinquedos nesse espaço de parque. Nós temos 3 parques, né, que a gente organiza. A gente tem um espaço de quadra com uma casinha toda mobiliada para as crianças, um parque aos fundos da nossa unidade, com diferentes brinquedos, né, que as professoras podem estar sempre propondo vivências diferentes nesse espaço. A gente também tem nesse espaço externo, a gente procura trazer essa relação com a natureza, então nós temos espaços de horta. E o nosso parque lateral, que procura estar sempre integrado com as salas de atendimento, onde as professoras podem fazer propostas, onde elas podem estar utilizando tanto o espaço de sala, juntamente com esse espaço externo dos parques. Algo que é muito importante, eu acho que fica nítido para a gente, que trabalha na Secretaria Municipal de Educação, é o investimento público que a gente tem recebido, né? De materiais, de estrutura física, de conservação do espaço, né? Então, ele é um espaço realmente muito cuidado, pensado e planejado para as crianças. E não é possível que a gente faça isso lá no Chico Mendes se a gente não tem um poder público apoiando e pensando né? Política pública, né? E investindo recurso público para que a gente possa qualificar esse espaço. Quantas crianças vocês atendem ali? 158 crianças, né? E as nossas crianças, quase que na sua maioria, elas residem no Monte Cristo. Então, a gente pode afirmar que a nossa unidade é uma unidade que atende a própria comunidade. E isso vai ajudando também a gente construir uma outra relação com a própria comunidade de que a creche é deles. A creche faz parte da comunidade, atende os seus filhos. Sentimento de pertencimento, né? Exatamente. E isso é muito importante porque faz com que a relação aconteça de forma muito respeitosa, né, muito participativa. Né? A gente incentiva muito esse reconhecimento da comunidade de que aquele espaço é deles. Porque é das crianças deles, né? Quantas pessoas trabalham na tua equipe? Nós trabalhamos em 47 profissionais. 47 profissionais. Isso, entre, né, os profissionais, os colaboradores terceirizados, servidores efetivos e servidores substitutos. Vocês têm uma ideia muito bacana ali, que é tirar um pouco essas crianças de dentro da comunidade para conhecer um pouco da cidade, um pouco do mundo, né? E sempre priorizando, evidentemente, a educação, né? Eu gostaria que você falasse desses projetos que vocês têm de saída, né, dos alunos de dentro da comunidade. Então, Dura, algo que é muito rico para a gente, né, e está dentro da proposta curricular do município de Florianópolis, que é a ampliação cultural dos repertórios das crianças. E, claro, nós estamos dentro de uma unidade, dentro de uma comunidade, por vezes o poder econômico das famílias ele é muito menor do que em outros bairros. Então, algo que é central para a gente é oportunizar essas saídas de estudo para as crianças, onde eles podem estar indo a diferentes lugares, museu, teatro, cinema. A própria Escola do Mar, a gente sempre tem todo ano essa parceria para que eles possam ter essa vivência de saída de estudos, né, a campo. Porque a gente entende que é dessa forma que a criança vai se apropriando, vai conhecendo todo esse repertório cultural que a nossa sociedade oferece. Então, a creche, ela precisa estar nessa relação de oportunizar aquilo que, por vezes, ou a família não consegue compreender ainda da importância que ela vivencia, ou a família, por uma questão econômica, não vai conseguir oportunizar. E o poder público, ele precisa estar oportunizando essas vivências. Então, a gente tem a parceria com a própria família, que entende a importância dessas saídas, então, por vezes, né, em parcerias para que possa fazer o transporte, a gente precisa aí que as famílias estejam conosco, e junto mesmo com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que também garante esses ônibus para essas saídas. A gente percebe que para as crianças é algo muito rico,
quando a gente vê umas crianças que moram no continente, a surpresa e o encantamento de atravessar a ponte Hercílio Luz, por exemplo, passando a pé ou passando de ônibus. Então, tudo isso a gente pôde oportunizar. E, com certeza, são marcas, né, afetivas, memórias afetivas, que vão se constituindo nessa criança, dela se entender enquanto cidadão, se entender enquanto morador de Florianópolis, de entender que esse patrimônio cultural pertence a ela também. Então, a nossa unidade, ela tem essa centralidade, que é de oferecer, garantir para as nossas crianças todas essas diferentes vivências. Né? Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Esse sentimento de pertencimento à cidade, né? Tem um projeto lá que eu acho muito legal, né? Que é uma oficina de bicicletas. A unidade tem uma oficina de bicicletas. Como é que surgiu essa história? Então, Dura, o que acontece? A gente tem um projeto na unidade que é o Dia de Integração. Mensalmente a gente organiza uma vivência coletiva com todos os 6 grupos. Esse ano nós recebemos aí, por parte da prefeitura, a aquisição dos triciclos. Acredito que vocês tenham, inclusive, feito reportagem sobre esses triciclos. Com a chegada dos triciclos, a gente organizou um dia sobre rodas, onde a gente pôde fazer todo um trajeto com semáforos, com sinaleiros, com faixas de pedestre. E a gente fez uma oficina de bicicleta para aquele momento especial. A gente montou um espaço com chave de fenda, com martelo, com diferentes ferramentas que as crianças pudessem mexer nas suas bicicletas, consertar as suas bicicletas, encher pneu. Foi tão significativo aquele momento para as crianças, a gente percebeu que eles ficaram tão envolvidos naquela brincadeira de oficina de bicicleta, que nós construímos, então, no nosso hall, né, da unidade. Nós temos um hall muito amplo, que a gente oportuniza diferentes brincadeiras. A gente, então, construiu uma oficina de bicicletas. E lá as crianças têm bicicletas desmontadas, levam as suas bicicletas para consertar, ali elas brincam, porque a gente entende, na Prefeitura de Florianópolis, né, na educação infantil do nosso município, que é através da brincadeira que a criança se desenvolve. Então, com aquela brincadeira ali, com as suas bicicletas, na sua oficina de bicicleta, quantos conhecimentos não estão envolvidos ali naquelas experiências das crianças? Que bacana. Conhecimento, cooperação entre os coleguinhas. Bacana, ótima ideia, parabéns. A gente vai fazer mais um breve intervalo agora, porque chegou o nosso quadro É o Seguinte, e o assunto de hoje interessa a todos. Maurício Pereira fala sobre um fato que nos faz ser otimistas. O universo conspira quando você coloca dedicação e foco. Tudo se encaminha melhor. Vamos conferir. É o seguinte, o universo conspira. Quem me conhece sabe. Há muitos anos eu falo essa frase. O universo conspira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos sempre, eu não gosto sempre e nunca, mas vou usar aqui. Nós precisamos sempre colocar a nossa energia, o nosso pensamento nas coisas positivas. Isso não tem a ver com autoajuda, isso não tem a ver com pensamento positivo, isso tem a ver com energia humana. A nossa energia precisa ser colocada naquilo que nós queremos que seja feito, que seja realizado. Quando a gente faz isso, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, toda a nossa energia se concentra para aquilo. E o que vai acontecer? Aquilo vai acontecer. Eu tenho convicção nisso, que se nós pensarmos sempre naquilo que nós queremos e nós dissermos ao universo o que nós queremos, facilita demais a nossa vida. Sabe por quê? Porque se eu sei o que quero, se eu sei para onde vou, todas as minhas escolhas, elas são planejadas e tomadas para isso. E quando algo na minha frente aparece, que às vezes a gente acha que é uma oportunidade e pode ser uma falsa oportunidade, eu acabo aproveitando. Só que essa oportunidade nada mais é daquilo que eu chamo de falsa oportunidade. Ela tira a minha concentração, faz com que eu perda tempo, quem perde tempo perde vida, e eu acabo não
atingindo aquilo que eu quero. E aí eu coloco culpa em todo mundo, menos em mim mesmo. Então o universo conspira significa a concentração, a dedicação exclusiva naquilo que tu queres, e a cada caminhada, a cada passo que você vai dando, parece que você está chegando mais perto, parece que você está conquistando, porque você realmente está chegando mais perto. Então, meus amigos, o universo conspira para aqueles que querem que o universo conspire e que você também trabalhe para chegar lá. Então, é o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão com o tema O Universo Conspira, aqui no quadro É o Seguinte. De volta com a nossa entrevistada Karine, lá do NEM Chico Mendes. Karine, você tem uma perspectiva sobre a educação que fala muito em desconstruir olhares, né, sobre creches e escolas de comunidade. Você fez aqui uma introdução na nossa entrevista inspiradora, né? E a gente queria entender como funciona essa desconstrução na prática. Duran, no nosso muro externo da unidade, há uma frase do Paulo Freire, eu acho que ele representa isso que a gente busca no NEM Chico Mendes. Não há saberes mais, nem saberes menos. Há saberes diferentes. Então, quando a gente coloca essa frase no muro da unidade, a gente quer dizer que não há um conhecimento mais ou menos importante. Há o conhecimento nosso, profissionais de educação, pedagogas, professoras de educação infantil, e ao saber dessa comunidade. E, historicamente, a gente sabe que a visão que se tem das comunidades, porque o que se evidencia na mídia, muitas vezes, são os momentos de violência, né? Há a questão que faz com que o olhar seja muito estigmatizado sobre a pobreza, como se as pessoas pobres tivessem escassez de conhecimento. O que a gente busca na prática no NEM Chico Mendes é um processo de acolhimento com as profissionais que chegam, que por vezes vão vir com um olhar, sim, de que ali talvez a comunidade seja muito violenta, de que ali as pessoas não vão valorizar nosso espaço enquanto espaço da educação. Então, há um processo formativo com os profissionais que chegam, de falar do direito das crianças, algo que é muito forte para a gente, reafirmar que a educação é direito das crianças, é direito das crianças daquela comunidade ter aquela unidade. Então, esse processo de desconstrução, ele perpassa por a gente acolher quem chega, com o conhecimento que a pessoa traz e dizer de que lugar ela está agora, que é um lugar que é das crianças, sim, que é direito delas estar ali, que tem famílias ali com seus diferentes conhecimentos, com as suas diferentes trajetórias de vida, que por vezes vivem num contexto, né, de maior vulnerabilidade social e econômica, mas isso não significa que elas não tenham o direito, a garantia da sua cidadania. Então, eu acho que essa desconstrução, ela perpassa por isso, perpassa por a gente valorizar a comunidade, valorizar as famílias, reconhecer e afirmar para elas o nosso papel enquanto papel de educação e fazer com que os profissionais que chegam ali também possam, então, se desconstruir, por vezes, de preconceitos que trazem consigo, né? Bom, rapidamente, a gente tem mais um minutinho, rapidamente eu gostaria que você falasse sobre os projetos aí para o ano que vem da unidade ali do NEM. Então, como você nos perguntou, né, sobre a nossa oficina de bicicletas, e a gente entende que é a partir do brincar que a criança se desenvolve, nós estamos aí num processo de construção para o ano que vem de um projeto, né, em que vai ampliar essas vivências de diferentes espaços estruturados com diferentes materialidades para que as brincadeiras elas aconteçam de forma coletiva na unidade, onde possa haver a interação maior entre os diferentes grupos de crianças, porque a gente também entende que as crianças aprendem entre elas nas diferentes idades. Muito bem. Bom, hoje eu conversei com a Karine Quinte Rachadel, diretora lá do NEM Chico Mendes. Karine, muito obrigado pela sua entrevista. A gente é que agradece a oportunidade de falar, né, do trabalho do NEM Chico Mendes. Há uma luta histórica aí para que a gente possa ter essa parceria de divulgar as práticas pedagógicas das unidades de comunidade. Eu entendo que esse espaço aqui, ele é esse. É que possa, dentro da nossa rede, né, a gente poder compartilhar as práticas do nosso NEM Chico Mendes. Esse é o objetivo do Educa Floripa. Gente, inspiradora entrevista aqui com a Karine. A gente se fala na próxima edição. Um grande abraço para você. Até lá.